Oi, eu sou a Arete Júlia, E eu sou a Tati. você está no Feminilidade Redimida e hoje o tema do vídeo do nosso episódio é Sexo. Ui! Tan, 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 tan. Então, minha gente, na verdade não é o tema de um episódio apenas, né, amiga? Vai ser uma série, porque é muita coisa para falar sobre a sexualidade. E o nosso objetivo é fazer um panorama, é falar sobre por que nós chegamos ao momento que nós estamos hoje, por que o mundo está tão bagunçado em termos da nossa sexualidade, né? E a gente pensar como cristãs, o que a gente tem que pensar em termos da nossa sexualidade? Será que ela é boa? Será que é ruim? Será que foi o diabo que criou? Como é que a gente lida com ela? Mesmo sendo pessoas casadas e mesmo solteiras, como que a gente faz isso? Então, esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente vai fazer. Acompanhem conosco, espero que vocês curtam e aprendam, né? E o intuito aqui também é que esse assunto não seja tabu, né? Entre nós, que haja Ele é uma tabu, abertura. né, já bem, né? Mas a É gente... tabu, mas Vamos conversar sobre os tabus. essa é um dos objetivos ter essa comunicação aberta, né? Exatamente. Uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar quando a gente fala sobre sexualidade não é assim se isso é bom ou se é ruim, né? Porque nós cristãos, como nós somos, nós acreditamos na Bíblia e nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, né? Então, nós temos o relato lá de Gênesis, e aí você vai falar, de novo Gênesis? Sim, gente, porque Gênesis é um dos livros mais importantes da Bíblia, porque lá tem tem assuntos assim, tem a base de muitos assuntos, de quase todos eu diria, que giram, né, na nossa vida cristã. E lá em Gênesis 1, 27 e 28, fala que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. E aí ele coloca especificamente, homem e mulher os criou, né? Então, na teologia se chama a imago Dei, que é a imagem de Deus refletida no homem e na mulher, né? Há inclusive teólogos brilhantes, como meu marido, que fala sobre a imagofamília, o que ele quer dizer com isso? Que a imagem de Deus é refletida nos dois juntos, que a mulher só não reflete plenamente essa imagem de Deus e o homem só não reflete essa imagem plenamente de Deus. É os dois juntos, é a junção desses dois que faz a imagem de Deus ser melhor refletida, né? E aí essa imagem de Deus no homem e essa bênção de Deus é que faz com que os dois unidos multipliquem-se e sejam capazes de gerenciar a humanidade, né? Porque ele fala, façamos o homem, tenha ele domínio, que eles cuidem da natureza, que eles sejam a gerência aqui do mundo, os nossos representantes, e a descendência, os filhos, é uma parte disso, né? Você pode até lembrar lá, se você tem, que nem os meus avós, que nem o Cristo também tem os avós que vinham lá do Nordeste, por que o povo tinha muito filho? Porque muito filho queria dizer o quê? Gente para trabalhar na lavoura, né? Então era mais gente podendo cuidar da terra, porque não tinha toda essa tecnologia o quê? Da agricultura, não tinha toda essa tecnologia. Agropecuária, é isso que você tá lembrando? Não, era Do agronegócio? do agronegócio, não tinha toda essa tecnologia do nosso agronegócio. Então era na enxada, era no muque, no feijão, que eles plantavam para comer e também para vender e fazer as trocas. E como diz meu marido, também não tinha televisão. Também não tinha televisão. Tinha Facebook, né? E aí o que acontece? Enfim, como acontece essa multiplicação? Através do sexo. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar é que quem criou o sexo? Deus. Deus criou o sexo, né? E isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar. Não foi o diabo que inventou, não foi consequência da queda, não é alguma coisa ruim. Lógico, dentro daquele plano de Deus para o homem e para a mulher, que é o casamento.
monogâmico, homem e mulher, Adão e Eva, não é Adão e Ivo. E aí, então, uma das coisas que a gente precisa pensar, outra também, que a sexualidade, como nós entendemos, né, por causa dessa imagem e semelhança de Deus, é uma das maneiras em que a mulher completa o homem e deixa a coisa muito boa, porque o texto bíblico fala que quando Deus criou o homem, né, ele criou todas as coisas e falou, ó, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, tudo era bom, tudo que ele criou era bom. Quando criou o homem sozinho, o que ele falou, amiga? O Adão ficou solitário, né? Ficou solitário. Ele falou, não é Sentiu bom deprê. que o homem esteja só. Ele olhou e falou ao homem, ih, com um cara assim, ó. Tava vendo todo mundo lá, os animaizinhos dando rolê com as namoradinhas, né? E aí ele não tinha ninguém. E isso não foi bom. E isso Deus percebeu, lógico que ele já sabia. Mas nesse momento ele fala, não é bom. É o único momento na criação que ele fala, não é bom. Agora, quando Deus retira uma parte da carne do homem e faz a mulher, o que Deus fala? Muito bom. Todas as coisas eram boas. O homem sozinho não é bom. O homem junto com a mulher, como é que é? É muito bom. Então, tudo aquilo que envolve essa união, esse companheirismo, essa unidade, isso é muito bom. Ele só vai crescer, ele só vai multiplicar, ele só vai conseguir dominar a terra através do uso da sua sexualidade. E a gente precisa lembrar disso, porque isso é uma das coisas principais que a gente vai ver nesse episódio, que vai falar um pouco sobre a história, como que essa noção boa da sexualidade foi pervertida, foi misunderstanding, como é que é? Foi Mal entendido? mal entendida, mal interpretada, mal vivida, e a humanidade viveu mal amada durante muito tempo, por não perceber exatamente que a sexualidade é parte do plano de Deus, e isso é muito bom, né? Muito bem. Uma das coisas que a gente também precisa pensar é por que aconteceu toda essa questão histórica que a gente vai ver? Porque no capítulo 3 chegou a queda. E aí a gente pode perceber que até mesmo na percepção dos seus próprios corpos, houve essa maculação da queda, do pecado, né? Ele afetou a maneira como eles se interrelacionavam e como que a própria pessoa se olhava. Ela olhava e falava, tenho que cobrir. Que não houve só uma quebra de relacionamento vertical, né? Do Sim. homem com Deus, mas sim do homem com a Eva e a Eva com o homem também. Exatamente. Então, o medo, a vergonha um do outro, porque antes de Jesus chegar ali no final do dia para trocar uma ideia com eles já tinham cozido as folhas de figueira e já tinham se coberto, já tinham na tentativa ali de se cobrir, de se proteger, de ai, agora eu não posso mostrar, ai, agora eu tenho vergonha, ai, agora você não pode mais me ver, você não pode mais saber quem eu sou exatamente, né? Isso aí maculou. Então, todo esse processo histórico todo truncadinho que vocês vão ver, isso é consequência da queda, minha gente. E nós, como cristãos, precisamos ter isso muito bem certo na nossa cabeça, beleza? Então é isso. A Arit comentou sobre a questão histórica, né, do como que a igreja tem visto e se relacionado com o tema do sexo, e infelizmente a gente precisa olhar um pouco para trás, né, e perceber o porquê que o sexo é tabu como é hoje para nós, o que foi construído, o que ficou para trás, que contribuiu para esse tipo de pensamento, também da visão de que o sexo não é bom, de que o sexo é algo mal, né? E quais foram os fatores e as pessoas e os movimentos e as correntes que contribuíram para isso. Então a gente começa lá atrás com a patrística, que é composta pela primeira geração de crente após os apóstolos, né? Os apóstolos morreram, aqueles anos na sequência, e vários homens se posicionaram e se colocaram como líderes, como teólogos, como pessoas influentes naquela época. E uma coisa que se percebeu muito e que
hoje nos traz esse tipo de consequência é a visão dualista que esses pais da igreja, que fizeram parte desse período da patrística, pegaram emprestado, digamos assim, tiveram influência direta do platonismo. O Platão, ele entendia que o mundo ele era dividido em duas instâncias principais, o mundo das ideias e o mundo das coisas. O mundo das coisas é como se fosse o nosso mundo aqui concreto, tudo que a gente pode ver, tocar, o que a gente percebe pelo corpo, pela matéria. E o mundo das ideias é aquele mundo do ideal, do objeto perfeito, é o mundo do imaginário, é o mundo que seria pertinente, digamos assim, ao espírito, à alma, e o mundo das coisas ao corpo. Então, essa ideia foi emprestada de Platão e absorvida pelos pais da igreja, e essa ideia foi evoluída, digamos assim, para esse raciocínio de que tudo que é pertinente ao corpo é algo ruim, é mal, que vai nos levar a pecar, nós precisamos mortificar o corpo, a gente precisa subjugá-lo, e que tudo que é do mundo das ideias, ou seja, que é pertinente à alma, é algo bom, é algo elevado, é algo supremo, é algo que está sendo torturado, digamos assim, pela malignidade do corpo. E aí esse tipo de ideia estava presente também já na igreja do Novo Testamento, né? O Paulo fala sobre os gnósticos, sobre o gnosticismo que estava muito presente ali. Essas pessoas, por exemplo, acreditavam que Jesus não tinha vindo em corpo, com corpo, matéria, não tinha nascido de uma mulher, ele era quase que um espírito, um fantasma que aparecia, né, que apareceu entre nós, e isso tem sérias consequências até na nossa doutrina, na nossa teologia, né, porque se Cristo não tem um corpo, como que ele morreu? E como se que ele não morreu? E se ele não morreu, ele não ressuscitou. E aí você vai lembrar, por exemplo, da cena de Jesus. Não tem um Salvador. Se não tem corpo, não tem salvação. Você rui todo o cerne do cristianismo, né? E aí você vai lembrar da cena de Jesus encontrando com Tomé, e Tomé quer tocar nas feridas, quer botar a mão, justamente porque também tinha essa contenda, essa confusão de que será mesmo que é possível se ressuscitar, e quando ressuscita é o corpo ou ressuscita só a alma? Uma coisa holográfica, é só uma alma penada. Então ali Jesus comprova e mostra que ele era um homem em sua totalidade, com corpo e alma, né? Uma pessoa única, e é esse o ensinamento que a Bíblia nos traz, que nós somos uma pessoa, a nossa pessoa, enquanto, né? Nossa pessoalidade, ela não deriva só da nossa alma, não deriva só do nosso corpo. Ela deriva do nosso ser completo, como um todo. Tudo junto, misturado. E o que esse gnosticismo, e o que essa influência do dualismo de Platão trouxe como consequências, já nessa época da patrística? O ascetismo, então... O que é o ascetismo? O ascetismo é uma crença de que para que eu possa ser um crente verdadeiro, genuíno, eu preciso subjugar a minha carne, os meus desejos materiais. Então aí o ascetismo, por exemplo, é figurado no monasticismo, onde você tem os monges excluídos da sociedade, que fizeram voto de pobreza, voto de castidade. Então eles se abstêm de todos os prazeres da carne, digamos assim, achando que por essa forma eles vão se aproximar mais de Deus, que a alma pode se aproximar mais de Deus. Purificada. Sim. Né? É quase que uma ajudinha assim na salvação, né? Eu creio que beira por aí. Eu acho que é um entendimento incorreto da criação de Deus, porque Deus ele criou as coisas boas e criou o sexo. Você já parou pra pensar assim? Por que comer dá prazer? Deus poderia ter criado um mundo com outro tipo de mecanismo e não com prazer. A gente poderia comer simplesmente porque a gente ia morrer se a gente não comesse. Pra se nutrir. Sim. Né? E a mesma coisa o sexo. Por que a gente precisa ter prazer para se reproduzir ou para ter uma comunhão íntima,
entre um casal, Uhum. a mais elevada, digamos assim, precisaria ser através do prazer. O Deus criou um mundo que tem prazer, que tem matéria, que tem corpo. Então, eu creio que o ascetismo, muito antes até do que uma tentativa de conseguir uma salvação através das obras, é um entendimento incorreto do que de como é o mundo que Deus criou, de qual é o Exatamente. caráter de Deus, que Deus achou tudo isso bom. É Exatamente. uma negação disso. E aí, num polo, a gente tem o ascetismo, e no outro polo, a gente pode ter o contrário do ascetismo, que é uma vida sexual promíscua, um levar do corpo, um gerenciar do corpo de uma forma desapegada. Se a alma é boa, se a alma é elevada, Não importa o que você faz com o corpo. não tem aquela piada assim que a gente faz em casa, tipo, salva a alma que o corpo já tá estragado, né? Quando alguém faz um cheiro meio estranho assim em casa, você fala isso, salva a alma que o corpo já foi. Então, era esse extremo esse extremo levava a uma licenciosidade. Então eu posso usar o meu corpo para o que eu quiser. Desde que a alma esteja intocada. Isso, então eu posso ter relação sexual com N pessoas, eu posso me prostituir, eu comer posso até sair pela orelha, beber todas. eu posso me drogar, eu posso, enfim, qualquer coisa aí que você pode imaginar que seja extrema com o próprio corpo. E essa crença do dualismo pode abrir um espaço para isso, porque afinal de contas a alma é boa, a alma já está pronta. E o que vale é a intenção, porque Deus conhece o coração. E aí nessa época também a gente tem outros pensadores de renome, por exemplo, o Agostinho. Agostinho ele aconselhava aos casais a terem o mínimo os casais casados, o mínimo de relação sexual possível, porque ele acreditava que isso poderia levar os casais à luxúria, a outros tipos de pecado, como se ter a relação sexual dentro do casamento era algo ruim e algo que pudesse levar-nos ao pecado. Né? Ele não via essa situação como um prazer e uma bênção que Deus tinha preparado para o casamento. E aí daí também vem o pensamento dessa época de que Eva era a responsável principal pela queda do homem, que ela tinha influenciado, ela tinha seduzido Adão e dessa forma assim sorrateira fez com que ele tivesse sensual isso, ele tivesse caído. Então a mulher era vista como a diaba. Um perigo, né? Um perigo. É alguém que ele precisaria passar na rua e não olhar, né? O Cristo estava vendo um filme esses dias e eu não consegui ver porque eu sou fraca para essas coisas, mas o filme falava sobre a Inquisição espanhola, lá no País Basco. E que as mulheres, os homens tinham saído para o mar, né, pra trabalhar, enfim, pra conquistar o mundo, descobrir a América. E aí, as mulheres que ficavam sozinhas, elas eram chamadas de bruxa, elas eram denunciadas como bruxas, porque elas dançavam, elas cantavam, elas eram livrinhas assim, não eram aquelas mulheres assim, né, toda bitolada. E eles achavam isso assim o cúmulo do absurdo. E muitas foram torturadas. Eu não consegui ver o filme porque mostrava assim elas sendo levadas presas, colocadas em prisões, sendo torturadas, porque elas simplesmente estavam vivendo, né? Elas se divertiam, elas cantavam, elas dançavam. E eles falavam, não pode olhar a bruxa, não pode olhar a bruxa. Então os homens, eles faziam assim, ó, eles não olhavam no olho das mulheres, porque no final das contas era porque as mulheres, de uma maneira geral, despertavam nos homens o desejo sexual. Então elas tinham que ser eliminadas, elas tinham que ser perseguidas e eram queimadas como bruxa, gente. E era muito comum naquela época também, eu não lembro exatamente se era Jerônimo, não sei se você lembra, Arit,
que ele, toda vez que ele tinha desejo sexual, ele se mutilava, ele se punia. Jerônimo. Isso. Então, essa época aí é um pouco complicada em relação a isso, né? Agostinho dizia também que ele preferia a pior castigo a ter uma relação sexual, acho que era ele também. Enfim, a gente leu bastante conteúdo sobre esses pais da igreja e o que tem em comum em todos eles é essa negação, a negação do próprio corpo, da própria natureza, dos próprios desejos, né? E isso leva a uma culpa indevida, isso leva muitas vezes a uma doença, um problema mental, um desequilíbrio, uma perturbação, né? Fica bem 13. O Papa dizia que a união conjugal não pode acontecer com o prazer carnal. E se você tiver prazer sexual na relação com a sua esposa ou com seu marido, tem que ter culpa. Você tem que se sentir culpado e tem que pedir perdão. E eu já vi pessoas, histórias, assim, relatos de pessoas nos nossos tempos, idade da avó, idade da sua mãe, idade por aí, que sempre que tinha relação se ajoelhava e pedia perdão a Jesus porque a gente teve relação sexual. O povo casado, o casal casado. Olha que loucura. Uma coisa que eu sempre falo é que o ser humano ele tem muita dificuldade com o equilíbrio. Nós somos os extremos, né? Ou a gente quer viver a vida... Claro, nosso tema aqui é sexo, mas então vou falar, os exemplos vão ser relacionados ao sexo. Ou eu quero ver uma vida promíscua, tendo vários parceiros, sem compromisso. Ou eu quero sim ser o puro, santo, imaculado, que nem passa na minha cabeça o menor desejo sexual, o menor, né? Então, os extremos sempre são doentios. Sempre. Em tudo, né? Em tudo na vida. Então, a partir do momento que a gente... Esse é o intuito também dessa série, né? A gente fala de quebrar tabu. Quebrando tabu. De vocês terem a oportunidade de ouvir alguém falando isso, que eu acho que não se fala muito sobre isso. Exatamente. Né? Isso é uma falha da igreja, né? Assim, falar de falha da igreja é uma coisa muito complicada, né? Porque, assim, eu posso fazer uma generalização e não ser tão precisa, assim. Porque, por exemplo, na nossa igreja, quando tem o povo que vai se casar, a gente faz o aconselhamento pré-nupcial e a gente fala sobre todas as coisas, inclusive sobre a sexualidade. Mas é um tabu porque aquelas pessoas que às vezes estão 10, 15 anos na igreja, quando às vezes a gente começa a falar sobre a sexualidade, sobre essas questões de que a sexualidade, o prazer e essa divisão da vida... e que isso é bom e que isso é bacana, as pessoas, assim, arregalam o olho desse tamanho e falam... sabe, era uma coisa assim, sempre é uma coisa, não pode fazer, não pode. Mas a gente, muitas vezes, não consegue ter uma educação sexual adequada, realmente cristã, né? Isso é muito triste. Eu sei que na nossa igreja, quando a gente tem a oportunidade, a gente fala, né? Mas, de uma maneira geral, né, isso é um ranço dessa nossa Idade Média. E dando uma sequência aí da patrística, a gente chega na Idade Média com Tomás de Aquino, que é uma figura aqui que eu escolhi para falar. Claro, tudo que a gente está falando aqui, a gente cita um exemplo, 2 exemplos, mas essas épocas, a patrística, a Idade Média, são... É fluido, né? Enorme. Assim, não existe também, não existe uma separação rígida. Mas o que eu tô querendo dizer é que aqui é só uma pincelada, né? Claro, a gente tem N nomes, várias pessoas falando sobre sexualidade nessa época. Você pode pesquisar, você pode estudar, mas aqui a gente tá dando um panorama geral para você ter ideia e de tentar pensar aqui junto como que o pensamento dessas pessoas e dessa época moldou como a gente vê o sexo hoje. Então, Tomás de Aquino, ele começa a romper um pouco com esse pensamento dualista. Na igreja, ele começa a dizer o seguinte, de que não é que a carne é ruim ou que a alma é boa, mas nós somos um ser inteiro, nosso ser inteiro e serve a Deus. Então o nosso corpo, ele também é utilizado para... A Bíblia fala, minha língua pode abençoar, né? Não é minha alma que vai falar alguma coisa em voz alta e a Arite vai ouvir e eu vou abençoá-la, é meu aparelho
né? Comunicativo. Acho que é fonador que fala. É a minha boca, eu falo, é as minhas cordas vocais. Então Sim. Deus está usando o meu corpo para abençoar uma pessoa. Sim. Então ele fala justamente sobre isso. Não é que o corpo é a prisão da alma e a alma, coitada, tá lá tentando se libertar. Porque para os filósofos dessa época, a morte era algo desejável, justamente por causa disso. Porque aí sim, quando a pessoa morresse, o corpo ia morrer e a alma ia finalmente estar liberta. Ia finalmente estar liberta para o seu estado elevado. E também, como Agostinho pensava, que a alma era só o depositário do corpo. Não, desculpa, que o corpo era só o potinho de onde estava a alma. Que a alma ali é que tinha o papel principal, né? E o corpo era diminuído nesse sentido. Mas o pensamento do Aquino era isso. É através do corpo é que a gente tem a comunhão, que a gente tem um relacionamento. É através do corpo que eu posso abraçar alguém que está triste, que eu posso falar palavras de consolo. É com o corpo que eu louvo a Deus junto com a igreja em voz alta. Sim. Então, o nosso corpo, ele pode ser feito sim, pode ser usado sim para agradar a Deus, e ele foi feito por Deus como algo bom, foi visto por Deus como algo bom. E o nosso corpo, ele reflete também o caráter de Deus. Sim, né? Claro. Então, é esse foco que a gente precisa pensar e analisar o quanto que a gente tem de repente vivido as nossas vidas de uma forma ainda com esse ranço católico, esse histórico católico, não só católico, mas do dualismo, que veio ali, que foi puxado da filosofia dualista. Antes de você ir para os puritanos, deixa eu falar uma coisa aqui que eu estava lembrando. Agostinho, ele tinha uma visão muito interessante do celibato. Ele dizia que o celibato era uma coisa muito desejável porque o celibato era viver na terra a maneira como nós vamos viver lá no céu. Porque lembra que a Bíblia fala que a gente lá no céu não vai ter sexo, não vai ter homem e mulher, e aí a gente não vai se casar nem se dar em casamento nas versões mais antigas. Então ele falava que você viver hoje aqui sem casar, sem viver a sua sexualidade, você estava prenunciando o céu. Eu acho que o que ele acaba perdendo, né, de vista nesse sentido, e aí avalia comigo, é que lá no céu a gente não vai ter essa diferenciação sexual, no sentido de que a sexualidade vai ter uma serventia, que é a multiplicação para a gente dominar a terra e subjugar. Não vai existir mais essa fase, já estaremos num outro plano. E então, que é diferente do que nós vivemos hoje. Hoje Deus criou essa sexualidade, essa distinção, o casamento, e ele falou que isso é muito bom. E uma das coisas que ele também que ele fala é que assim, nas palavras dele, a mulher não tinha nenhuma serventia. Era só para procriação. E é muito a cara, assim, esse ranço católico de que o sexo é apenas para procriação. Então você não pode ter prazer, você não pode ter intimidade, você não pode ter essas coisas boas que existem no casamento, porque o sexo é só para procriar e a mulher é só para procriar. E que a mulher também era inferior, né? Porque afinal de contas foi a mulher que levou Adão a pecar, então, né? Com a gente certeza sabe que isso... ela deve ser mais burrinha, né? Talvez fosse esse pensamento deles. Mas é verdade, né? Então assim, eu acho que esse ranço ainda existe muito de que a mulher é a diaba, que sempre tá atazanando o homem para levar ele para um mau caminho, e que o sexo é um mau caminho, quando na verdade não é. Esses dias eu estava vendo uma entrevista com uma professora, uma historiadora chamada Ruth Salviano. Achei bem interessante. Ela escreve bastante sobre a história das mulheres no cristianismo e como elas serviram. E ela falou que Jerônimo, quando ele estava traduzindo uma das Bíblias, ele tinha uma secretária, que ela ajudava ele também. E aí ele tá nos anais da história que ela tinha tanto ou mais conhecimento que ele nas línguas originais.
né? Então a mulher sempre estava de alguma forma ali presente, mas infelizmente nem sempre sendo reconhecida justamente por causa desse preconceito. E aí a gente chega nos puritanos. E aí os puritanos, embora eles ainda tenham esse viés, não sei se a palavra é conservador, mas esse viés de que primeiro eles tinham como objetivo manter a pureza bíblica, a Sim. pureza do ensino. Sim. E aí também eles tinham essa posição, esse viés de ter uma vida regrada, de uma vida obediente a Deus. Claro que a gente pode, muitos podem falar que em alguns momentos, alguns dessas pessoas que eram os nomes principais, os precursores aí do puritanismo, eles beiravam o legalismo, tinha algumas questões aí complicadas, mas vamos colocar assim, nenhum movimento humano é perfeito, né? Sim, e também tem que lembrar que é um movimento, que você tem que entender um movimento no seu momento histórico. Esse é o contexto da onde os puritanos estão saindo, né? Eles vêm logo depois da Reforma Protestante, e se você olhar bem com bastante calma, Lutero, que é uma pessoa super importante para nossa fé protestante, ele era mariólatra também, e ele não queria se desvincular da Igreja Católica, ele queria reformar a Igreja Católica. Então, ele não era aquilo que nós imaginamos de um teólogo hoje, contemporâneo, super nos moldes que a gente conhece. Se a gente olhar com bastante calma, ele era bem catoliquinho. Ele trazia muito fortemente isso por causa da própria vida. E o movimento ele é fluido, ele vai acontecendo. Então, claro, os puritanos têm algumas coisas que a gente fala assim, acho que não é bem assim, mas eles tiveram uma importância enorme nesse processo até nós chegarmos hoje, né, ao que nós somos hoje. Aí voltando a sequência aqui, eu queria falar um pouco brevemente sobre Robert Cleaver, que ele se opunha diretamente ao pensamento do Agostinho, porque Agostinho ele dizia que o casamento ele tinha as funções de pureza sexual, ou seja, era um local onde o homem poderia manifestar, ou a mulher manifestar sua sexualidade sem pecar, a procriação, né, como a gente já falou um pouco, e a questão da unidade. Agostinho via de que no casamento demonstrava essa unidade que a gente teria também no céu, lá no céu, já como irmãos. Então tinha essa visão um pouco de a minha mulher, minha amiga, sem essa questão do sexual. E o Robert Cleaver já fala que a mulher e o homem, eles têm primariamente esse papel da comunhão, da amizade, né? Então aqui vai perdendo um pouco essa ideia católica de que a mulher é a coisa ruim, é a que vai levar o homem pro pecado e que o homem só precisa da mulher para poder se satisfazer sexualmente, mas aqui não, já começa a construir essa ideia de comunhão. E aí tem a frase que é muito famosa e é dele, que a gente sempre repete, é que Deus não criou a mulher do pé de Adão para ser pisada, mas criou da costela para andar lado a lado junto com ele. Então essa é uma frase dele que até hoje a gente repete aí nas igrejas e nunca dá o crédito, né? E aí na sequência eu queria falar um pouquinho sobre o casal Baxter, que é a Margaret e o Richard Baxter, que foi um casal que eles são ali entre 1600 e 1700, eu não lembro bem o ano exatamente, mas eles viveram em Londres, na época de que o rei Eduardo VI estava perseguindo os batistas, os congregacionais, porque eles eram forçados a seguir a cartilha como se fosse o catecismo, né, a cartilha de adoração da igreja anglicana. E por causa disso, o Richard Baxter, que era um pastor, se eu não me engano, batista, ele foi expulso da sua igreja, foi preso, passou muito tempo preso. E a esposa sempre esteve ao lado dele. Em um determinado momento, ela pegou a cama dela e mandou montar lá na prisão e dormiu com ele. Isso achei bem engraçado. E ela também tinha grana para fazer isso, né? Porque imagino que não qualquer pessoa conseguiria demover
as autoridades para fazer esse tipo de coisa. E aí eles tinham um casamento de muita parceria, de muita amizade, e muitas vezes e até Baxter ele apoiava a esposa dele em situações que não era comum para as mulheres daquela época, né? As mulheres daquela época elas ficavam em casa cuidando da casa e cuidando dos filhos, e ela cuidava da casa, tinha todo um trabalho com seus servos, mas ela também se envolvia muito com caridade, com muita Visitação, né? obras fora de casa. Em determinado momento ela construiu uma capela para ele conseguir pregar, imagina só. Então ele conseguia se dedicar à pregação e ela estava sempre ali na parceria, viabilizando os projetos e os sonhos dele também em relação à pregação. Muito bonito isso. Então, ali, essa aqui é uma frase dele: quando marido e mulher têm prazer um no outro, isso os une nos deveres e os ajuda, tornando mais fácil fazerem seus trabalhos e suportarem seus fardos. Marido e esposa devem ter prazer no amor e companhia e diálogo um com o outro. Então aqui você já vê as palavras prazer, amor, companhia. Diálogo, né? Toda uma questão de um relacionamento completo. Não é só para procriação, não é, eu vou ter agora que me relacionar com essa mulher aqui, porque senão eu vou pegar outra mulher lá de fora que eu não sou casada. Não é isso, a gente não é a gente não tá limitado à questão sexual. O relacionamento, o prazer e a alegria a dois inclui a sexualidade, inclui o sexo, mas não é só. É interessante, você estava falando, eu lembrei pensei numa coisa aqui, que justamente a época dos pensadores, a gente falou da patrística, da Idade Média, justamente nessa época que o pensamento era mais dualista, eles viam a mulher como um corpo, nesse sentido, porque eles casavam pensando só em aliviar os desejos físicos, as necessidades físicas, né? E não viam a parte da alma, da pessoa integral da mulher. Exatamente. Isso é bem interessante. Era algo que eles condenavam, que era os prazeres da carne e as questões da carne, e eles divinizavam a alma, o espírito, essa elevação, né, a oração, tudo isso que não é material, mas usavam a mulher como um escape, como um objeto, como uma lixeira, de certa forma, para poder extravasar os demônios e voltar a ser puro novamente. Puro. Muito triste isso. Muito bem, e aí então a gente fica por hora por aqui, mas eu convido você que volte aqui pro próximo vídeo, porque a gente ainda tem mais coisa para falar sobre isso. Curtam o nosso vídeo, mandem comentários, pode colocar perguntas aqui embaixo nesse vídeo, a gente responde no próximo canal, próxima série. Qual que é a dúvida sobre sexo? O que você gostaria de saber sobre sexualidade? O que o feminismo tem a ver com isso? O que isso influenciou a gente Vamos hoje? falar sobre a história do feminismo e da hipersexualização que o feminismo trouxe, infelizmente, para nossas gerações aí no próximo vídeo. Fiquem com a gente. Um beijo. Até mais.